Editorial. Para qualquer jornalista, manter a independência da informação e não ter paixões é superar os instintos humanos vivendo em sociedade. Não fazer escolhas, não tomar partido, não opinar, não é tarefa fácil, porque é vendo as atitudes das pessoas que a gente acaba formando opinião sobre elas ou qualquer assunto. Certa vez na faculdade discuti com um professor que pregava que jornalista é todo aquele que vê a banda passar e a descreve segundo a sua visão. Porque ensinar é fácil para quem começa, mas é impossível para aqueles que na prática sabem que essa técnica puramente do jornalismo industrial não funciona. Os antigos, como a minha tia Laura, diziam: mais vale a prática que a gramática. A princípio eu discordava disso, mas hoje concordo em gênero, número e grau. Tem coisas que na teoria dá certo, mas na prática não. Não posso negar as minhas preferências, mas faço por onde manter meus compromissos com a verdade, porque ao povo cabe formar juízo sobre aquilo que lhe é informado. Tenho acompanhado essa disputa que parece estar acabando entre patrões e empregados do transporte coletivo. Os ânimos estão exaltados nas duas pontas. Ontem tive acesso a um discurso, a uma entrevista de um motorista feito no calor das discussões na sala de reunião do TRT. E no calor das discussões e acusações que iam e vinham, alguém se dirigiu de forma grosseira ao senhor João Rezende, que é um homem educado, fino e humilde. Qualidades que não lhe tiram ou desabonam o fato de ser patrão. E soube que o empregado foi grosseiro e disse coisas que não espelham o João Rezende que conheço e que todos nós conhecemos. E quando digo isso, é porque o Joãozinho, o pai dele, que é meu ouvinte, trato-o por Joãozão, para diferenciar pai e filho. Veio de uma família bem estruturada, pobre, trabalhadora e humilde, sem soberba ou vaidades. Seu pai era caminhoneiro, portanto conhece e sabe a luta e o empenho que a profissão exige. E quem o acusou disse que ele passava e ignorava os funcionários. Ora, poucos sabem, a menos aqueles que empreendem, que num país como o nosso, onde as coisas às vezes andam, às vezes voltam de marcha ré, como anda a cabeça dos patrões, porque ser patrão num país como o Brasil é andar cutucando onça com vara curta, volta e meia acossado aqui ou acolá por leis, fiscalizações, preços, clientes, etc, etc. Eu tive a oportunidade de lembrar o quanto Joãozinho Rezende é um homem bom e preocupado com os bons serviços que devem ser prestados aos usuários, vez que sua empresa é uma concessionária pública. Certo dia, numa conversa que estávamos tendo sobre pessoas deficientes que tentavam pegar os coletivos e estavam reclamando dos elevadores dos ônibus e às vezes de um ou outro motorista que passava direto pelos cadeirantes, o Joãozinho me disse: se a coisa não melhorar, vou me disfarçar de cadeirante para verificar se tem motoristas se negando em atender esse pessoal, porque se isso realmente for verdade, é um crime que alguns estão cometendo contra essas pessoas indefesas. Claro que, como dizia Einstein, é mais fácil quebrar um átomo que um preconceito, mas as coisas mudaram. Houve uma conscientização e acho que não foi preciso
usar um disfarce para poder analisar os serviços. Mas voltando ao fato do empregado que despejou toda aquela verborréia e que depois foi dar entrevista na televisão e acabou chorando, que o destempero daquele trabalhador não era propriamente com o Joãozinho, mas com algum problema pessoal, e que juntando tudo isso, ele estava desaguando em cima de alguém. Se não fosse o Joãozinho, seria qualquer outro, porque é comum, às vezes, despejarmos nossas brigas, irritações e frustrações no primeiro que aparece à nossa frente. Então, arrependido com o que fez, e quem sabe analisando as consequências de ter acusado alguém injustamente, com duras palavras, no momento de tensão e disputa, aquela pessoa se arrependeu. Ontem à tarde, liguei para o João e pedi a ele que desconsiderasse o acontecimento, e ele o fez de forma tão espontânea, de forma tão cavalheira, de modo a garantir que compreendia o momento e a sensação de tensão do funcionário, que ao invés de discutir o assunto, resolveu criar um momento que potencializou a tensão sem resolver o assunto. Os grandes homens, senhores, discutem ideias. E era isso que estava sendo discutido, e não a armação de um novo pé de briga. Por sorte, tudo terminou bem, mas fiz este comentário de hoje no sentido de mostrar que o improviso leva a pessoa aonde ela não deseja ir, e que há momentos que melhor é ficar quieto, guardar a raiva e discutir assuntos para que não tenhamos que engolir as nossas próprias palavras. Bom dia. E o melhor